Quando eu lesionei meu dedo, agora recentemente jogando vôlei, achando que eu podia competir com guris de 17, 18 anos, e peguei o laudo do meu machucado no dedo, eu me surpreendi que eu tinha, não só, além de algumas fraturas, também a lesão de todos os ligamentos. E quem me conhece sabe que eu sou muito medrosa com com qualquer coisa relacionada, e eu já resolvi ir lá no ChatGPT e perguntar se eu tinha que fazer cirurgia ou não. E ele me deu um protocolo muito bom, muito associado com o que o médico me trouxe depois. E aí eu fiquei bem emocionada e achei que ele poderia me ajudar também contando quais são os exercícios que eu poderia fazer para a reabilitação na fisioterapia. E ele me trouxe essa imagem, uma imagem já alucinando que a gente fala. A mão com as unhas para trás, eu não entendi nada dessa imagem. E aí eu fiquei pensando, não, ele ainda não substitui os meus médicos, não substitui a minha pneumo que está aqui, a Mara Rúbia. Não, ele não substitui. Então, eu fiquei pensando, será que o futuro ele é muito mais humano do que a gente pensa? Mas, para falar de futuro, eu queria falar de inteligência artificial. De uma forma muito geral e muito superficial, é a capacidade das máquinas aprenderem por si só, aprenderem e pensarem por si só. E a gente usa a inteligência artificial no nosso dia a dia o dia inteiro. Por exemplo, lá em casa, o Netflix, o que ele faz? Ele nos recomenda filmes de acordo com o meu gosto, de acordo com o meu perfil. O meu marido, Glenn, que está aqui também, só assiste filme de terror. O Netflix nunca me recomenda filme de terror, graças a Deus, por sinal. A mesma coisa o Spotify. Né? O Spotify ele também ele faz recomendações baseado nos dados, baseado no que eu usei. Ou seja, são algoritmos, programas que aprendem com dados e sugerem probabilidades de gostar. E o Spotify estava indo muito bem, até que ele começou a me recomendar o Matuê. Epa! Eu não gosto do Matuê. Não, gente, não fiquem bravos comigo. Não é que eu não gosto, mas não é o meu cantor favorito. E aí eu pensei, será que tem algum alienígena, ou ele bugou mesmo? Ou será que eu tenho alienígenas em casa que estavam usando o meu Spotify com o meu perfil? Ah, então quer dizer que essa inteligência artificial ainda não é tão inteligente assim. Bom, e o ChatGPT, que eu comecei falando, ele surgiu como um avanço dessa inteligência artificial, dos algoritmos que a gente já usa, em Netflix, etc., que ele é o que a gente chama de uma inteligência generativa. Ele gera conteúdos. Que conteúdos? De todo tipo, de imagem, de som, de código, de vídeos, e cada vez mais ele está evoluindo. Um exemplo, olhem essa galeria que linda. Quem imagina de onde é essa galeria? Essa galeria foi criada por um algoritmo muito recente, por um sistema muito recente da OpenAI, que criou o ChatGPT, e com só esse prompt, o prompt é o comando que a gente dá para o computador, que é um tour por uma galeria de arte muito bonita. Ele gerou aquele vídeo. Imaginem, por exemplo, que um prompt onde eu pedi, ou alguém pediu, esse exemplo não é meu, um vídeo mostrando Tóquio e uma moça muito estilosa andando de casaco preto pelas ruas de Tóquio à noite. E esse mesmo algoritmo gerou esse vídeo. Então, isso é a Generative AI. E a Generative AI, ela está em todas as áreas. Na área de medicina, ela está na área de tecnologia e manufatura, ela está em todos os lugares. Eu mesmo, lá em casa, aliás, eu não sei porquê, mas eu acho que os jovens adoram mandar áudios, recebo vários áudios dos meus filhos, e eu estou trabalhando em reunião, não consigo ver. Então, eu adquiri agora, ou descobri, a Luzia. Ela me ajuda a transcrever todos os áudios da Gabi e do Luca quando eles me mandam pedindo alguma coisa normalmente. Então, a inteligência artificial, ela faz parte do nosso dia a dia, mas ela tem também alguns riscos associados. Por exemplo, as deepfakes, que são cada vez mais a gente vê vídeos que simulam pessoas falando, às vezes pessoas que a gente conhece, mas que não são aquelas pessoas, com voz sintética e tudo mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado também, além das áreas de empresariais, onde a gente tem vários exemplos de uso. O fato é, a inteligência artificial veio para ficar e a Generative AI ela é transformacional. Se vocês olharem aqui nesse gráfico, essa é a adoção
em amarelinho da Generative AI. Olhem a distância da adoção de um PC e um tablet. É muito diferente, é muito mais rápido. Em termos de produtividade, os ganhos vão ser enormes. A gente tem muito a ganhar em relação. Bom, com tudo isso, a gente pensa, como é que as empresas se preparam? Como é que vocês, jovens, que estão indo para o mercado de trabalho, vão se preparar? Quais são os skills que vocês precisam ter para lidar nesse mundo? Se a gente for olhar, esse é um estudo da Harvard Business Review, todas as áreas vão ser impactadas. Todas. E lá em cima, a primeira delas, eu não imaginei qual seria, mas ela é a área de direito. Ela é a mais impactada. Se a gente for olhar, os meus médicos ali embaixo, eles têm um impacto menor da Generative AI. E a gente vê que a AI está ganhando cada vez mais os ambientes empresariais. Nós, na Oracle, a gente fez algumas pesquisas, e numa delas, que é uma pesquisa que me chocou bastante, um dos resultados que a gente viu é que praticamente 64% das pessoas que responderam aquela pesquisa diziam que acreditariam mais no robô do que no seu chefe, do que no seu líder. Isso, para a gente, foi bem impactante. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente imagina é embrace. Eu acho que não tem uma palavra melhor para definir. Ou seja, adote, sem medo. Ela faz parte do dia a dia. A gente precisa aprender, a gente precisa estudar, a gente precisa saber exatamente na nossa área aonde a AI vai impactar. E também, no Fórum Econômico Mundial, a Julie Sweet, que é a presidente da Accenture, ela foi perguntada sobre quais são esses skills do futuro. O tema era inteligência artificial. E ela falou uma coisa que eu acredito muito e que eu queria muito trazer para vocês. Ela disse que em todas as entrevistas, absolutamente todas, não interessa qual perfil, posição, se é para um médico, se é para um engenheiro, se é para um programador, se é para alguém de RH, eles fazem uma única pergunta, sempre. O que você aprendeu nos últimos 6 meses? E o Sam Altman, que é o fundador do ChatGPT, ele comentou que ele tem uma plaquinha na mesa dele que diz: ninguém sabe o que o futuro vai trazer de fato. Se ele que criou esses vídeos, esse código não sabe, como é que a gente fica com isso? Para isso, eu resgatei uma frase que eu gosto muito e que eu queria deixar para vocês, que é: a melhor forma da gente criar esse futuro, a melhor forma da gente predizer o futuro é criar o futuro. E para agradecer a vocês, eu pedi muito para o ChatGPT gerar alguns agradecimentos de huskies. Vocês estão vendo que são vários, eu tentei muito, eu não gostei de nenhum desses gerados. Talvez eu não tenha sido muito eficiente na geração dos prompts, mas eu achei que, de fato, era esse o meu huskies que eu preferia. E com tudo isso, eu fiquei pensando, o que será o futuro? Para mim, gente, nada, absolutamente nada, substitui a energia da Laura que esteve aqui na frente. Nada substitui a emoção e a vontade de abraçar o Sérgio quando ele contou a história dele. Nada substitui a vontade de sair dançando, escutando o Sol Maior. Nada substitui a lição de adaptação que o João nos deu. A minha curiosidade de te escutar falso, conheço o falso de longas datas, e a vontade de te ver brilhando no palco, Érico. Na verdade, nada substitui para mim estar aqui com vocês. Eu trabalho com tecnologia, mas eu acredito que o futuro é humano. Obrigada.